E aí, pessoal, vocês já viram falar sobre os elementos do clima? Por que será que eu acabei desenhando um bolo para falar de clima? Faz sentido? Vamos pensar? Vem comigo nessa aula que vai ser super interessante. E aí, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Já pegaram a lousa? Eu deixei ela aí preparada para vocês, para ter um resumo super bacana e que te auxilie na hora dos estudos, combinado? É importante que você consiga fazer os desenhos, inclusive, para ajudar aqui na compreensão e também na memorização. Muito bem, por que será então que nós temos esse bolo exatamente aí no meio da nossa lousa? Não faz sentido, né? Uma vez que nós estamos falando sobre esses carinhas aqui, ó, os elementos do clima. É importante, galera, que a gente sempre aprenda fazendo analogias. E o que seria isso, né? Então eu consigo falar de um determinado assunto, mas fazendo uma comparação com uma outra situação ou com outro tema. E aí a gente consegue fazer, através de comparações, o estabelecimento de uma conexão para que a gente possa, sim, aprender alguma coisa nova, tá bom? Então nós vamos falar dos elementos do clima, mas eu quero te convidar antes para preparar um bolo. Vamos fazer esse bolo vai ser para você, combinado? É um bolo de aniversário, é um bolo de casamento aí para os seus pais, enfim, nós vamos preparar então esse delicioso bolo. E aí pensa comigo, para que eu prepare um bolo, eu preciso de pelo menos duas ações diferentes, tá? A primeira ação é separar todos os ingredientes que são fundamentais, essenciais, para que possamos fazer este bolo. E uma outra coisa muito importante é que eu tenha um manual, ali num passo a passo, para que eu saiba exatamente qual é a hora de eu fazer a mistura correta, nas quantidades também corretas desses ingredientes. Então, quando nós aprendemos climatologia, e especificamente os elementos que compõem o clima e os fatores que determinam os diferentes tipos climáticos, é importante que a gente faça essa analogia, essa comparação. Então pensa, sem os ingredientes de um bolo, eu não consigo fazê-lo, concorda comigo? Então eu quero fazer um bolo de chocolate. Imagina eu fazer um bolo de chocolate sem um ingrediente chamado chocolate. É a mesma coisa para o clima. Imagina que eu quero fazer um determinado tipo climático, tá? Se assim eu pudesse, né? Colocando aí entre aspas, sem que eu tenha os seus elementos. Imagina, existe clima sem temperatura? Não. Existe um determinado tipo climático sem vento? Também não. Existe um tipo climático sem que ele tenha precipitação? Eu acho difícil. Até pode acontecer em algumas regiões extremamente desérticas que você não tenha chuva durante séculos, tá? Mas uma hora ou outra esse elemento ele pode aparecer até mesmo em regiões com clima bem severo, muito seco, tá bom? Então, o clima ele precisa dos seus elementos, assim como o bolo precisa dos seus ingredientes. Tá feita a analogia? Espero que você tenha pego aí, tá? Entendido e compreendido. Então vamos começar pelo principal. Aliás, todos eles são importantes, mas a temperatura, você já parou para pensar que quando a gente fala sobre a questão climática, a temperatura é que vem sempre em primeiro lugar? A gente está sempre preocupado com ela? Dificilmente a gente está preocupado com assim, olha, o vento. Dificilmente, tá? É lógico, a gente pode mencionar o vento na hora de fazer uma pergunta sobre como é que está o tempo aí, ou qual é o padrão climático lá da região do hemisfério norte, enfim. Mas, quando nós questionamos essa influência do tempo ou do clima, uma das primeiras coisas que aparecem é exatamente essa pergunta, né? Qual é a variação da temperatura? Então, aliás, o que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que uma medida de quantidade de calor que está na atmosfera. Sim, se a gente observar então essa nossa atmosfera, nós vamos perceber que ela é composta por gases.
E esses gases, por sua vez, são compostos por moléculas. Uma vez que essas moléculas elas agitam mais ou em alguns momentos menos, elas podem influenciar na produção de mais ou de menos calor. Então veja que a temperatura ela sempre é relativa para nós seres humanos, porque eu posso entender que está calor para você, mas não está calor para mim. Agora, para que a gente não tenha essa dúvida, né, muito relativa, está quente para você e não para mim, a gente precisa de um padrão para que possamos medir então essa variação de temperatura. Então, para isso, nós temos um instrumento que nos auxilia, através de números, de uma escala, falar exatamente qual é a temperatura na atmosfera naquele determinado local, naquele determinado momento. Então veja, tá? Alguns tipos climáticos possuem temperaturas médias muito elevadas, acima aí dos 25, 26 graus, como por exemplo o clima equatorial aqui do Brasil, lá da região amazônica. Assim como aqui no nosso mesmo país, nós temos médias de temperatura que são mais baixas, em torno dos seus 18, 16 graus, lá na região subtropical. Então, onde é mais quente, onde é mais frio? Lembre-se que a gente precisa aí de um termômetro para que possa medir então essa variação de temperatura, para que a gente entenda também a variação aí, o grau de agitação dessas moléculas que vão produzir mais ou menos calor em um determinado local. Beleza? Então não se esqueça, a temperatura é uma medida de quantidade de calor na atmosfera que eu posso ter mais ou menos. Combinado, galera? Show de bola! O próximo assunto é a pressão atmosférica. Aliás, será que existe peso aí sobre os seus ombros? Você fala, professor, não estou carregando nada aí nas minhas costas. É verdade, né? Mas será que você também não parou para pensar que, de certa maneira, você está carregando a atmosfera nos seus ombros? Sim, nós carregamos ela. Então significa que a pressão atmosférica ela é exercida sobre toda essa camada de atmosfera que está sobre nós. Então, dentro de uma questão conceitual, a camada, né, o peso da camada de ar sobre um determinado ponto da superfície. Então veja, quantos diferentes pontos da superfície nós temos? Centenas, milhares, milhões, né? O planeta Terra, perdão, ele é gigantesco. Contudo, a gente precisa entender que o que vai ajudar a determinar se eu tenho mais pressão atmosférica ou menos pressão atmosférica é exatamente a altura de relevo. Então veja aqui nesse exemplo, né? Então nós temos aqui o nível do mar, então imagina que eu tenho aqui uma praia, e aí eu vou adentrando ao continente e nós vamos subindo através aí de diferentes formas de relevo. Então vamos imaginar que eu chego no morro, né, aí com seus 2, 3 mil metros de altura, estou na Serra do Mar, por exemplo, aqui no litoral paulista, e lá eu me encontro a 1.200 metros. Pergunta: aonde vocês acreditam que a pressão atmosférica, o peso de toda essa atmosfera é maior sobre este ponto qualquer da superfície ou aí de repente dos seus ombros, das suas costas? Vocês acreditam que a pressão é maior no ponto A ou ela é maior no ponto B? Pensou? Se você respondeu a pressão atmosférica ela é maior no ponto B, você acertou. Porque veja, vamos imaginar que a nossa atmosfera ela tem um limite, concorda comigo? Ela tem um limite em altura em relação à superfície, onde todos esses gases estão espalhados sobre ela. Então, quanto mais gases eu tenho sobre um determinado ponto, maior é a pressão atmosférica. Quanto menor for, então, a quantidade de gases sobre esse ponto, como por exemplo nas regiões mais elevadas, menor será a pressão atmosférica. E aí você deve estar me perguntando, por que nós estudamos pressão atmosférica? Porque este elemento ele é decisivo, inclusive, para que nós possamos compreender um pouco mais essa dinâmica do tempo, inclusive na hora de fazer as previsões meteorológicas,
quando aumenta ou diminui a pressão. Isso é um indicativo se, por exemplo, a temperatura está aumentando ou também diminuindo, se nós temos a chance de aumentar aí a precipitação ou diminuí-la, nós vamos falar daqui a pouco. Então é um dado, né, matemático, numérico, importante para que nós possamos entender um pouco mais toda a dinâmica do clima e também no dia a dia quando nós falamos de tempo. Combinado, galera? Vocês vão lembrar, você que já fez aí algumas viagens pelo Brasil e você percebeu a variação de altitude, de repente você estava no carro do seu pai, com a sua mãe, e aí você percebeu que o ouvido ficou com aquela sensação de que ele estava tampado. Isso é a variação da pressão atmosférica exercendo o seu trabalho aí no seu canal auditivo, né? E como esse canal aqui ele é extremamente sensível, ele consegue perceber e sentir essas variações e mudança de pressão atmosférica, beleza? Então, temperatura, pressão atmosférica, nós já sabemos os dois. Agora nós vamos olhar o que? A formação dos ventos. Você já parou para pensar como que esses ventos são formados? Teve algum momento ali que você falou, caramba, apareceu aí uma rajada de vento, como tudo isso apareceu, como tudo isso surgiu? Sim, né? Os ventos, eles não têm vida própria, vamos pensar assim. Eles são desenvolvidos através de uma dinâmica dos elementos que formam a nossa atmosfera, em especial em função da variação de pressão e a variação também de temperatura. Então pensem comigo, tá? Dentro da dinâmica da atmosfera, nós sabemos que o ar frio ele tem uma propriedade diferente do ar quente. E o que eu estou falando? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa representação das moléculas. Quando as moléculas de ar elas estão mais quentes, elas se expandem, tá? Então elas ocupam um espaço menor, porque elas ocupam um espaço maior. Então elas conseguem fazer com que esse espaço que ela acabou de tomar conta seja preenchido apenas por ela e não por uma outra molécula também. Então no ar quente, se a gente pudesse olhar numa lente, eu vou ver menos moléculas de ar quente dentro de uma caixinha com tamanho X, ok? E vou pegar a mesma caixa e eu vou olhar agora com o ar frio. Eu vou perceber que eu tenho mais moléculas de ar frio nessa caixinha. Ar frio cabem mais moléculas porque elas contraem, elas ficam menores, então eu tenho uma densidade maior, ou seja, um peso maior, e quando eu olho essa caixinha com ar quente, eu vou perceber que essas moléculas estão maiores, portanto cabem menos moléculas dentro dessa caixinha, e aí a densidade dela é menor. Faz sentido? Então isso tem a ver inclusive com pressão atmosférica. O ar frio tem mais moléculas, portanto a pressão é maior. No ar quente eu tenho menos moléculas, portanto a pressão é menor. Um é mais pesado, outro é mais leve. Uma vez que você sabe sobre essa dinâmica da pressão atmosférica, é importante que você entenda que nessa nossa troposfera, que é exatamente essa camada mais próxima, né, da atmosfera em relação à superfície, onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos, nós vamos ter uma dinâmica de troca de energia entre ar quente e o ar frio. Então pensa aqui comigo, né? Os raios solares, eles conseguem chegar até a superfície do planeta vai absorvendo esse calor através, por exemplo, né, da retenção de energia do telhado da sua casa, ou até mesmo por parte da cobertura vegetal, das paredes rochosas de uma determinada montanha, da superfície oceânica. Então essa energia chega até a superfície e parte dela volta para a atmosfera através da reflexão da luz, tá? E também da própria energia, mas parte dela fica retida na superfície. Uma vez que essa superfície vai ganhando energia, todo o ar que passa próximo à superfície vai ganhando um pouquinho de calor, ok? Esse ar então vai se tornando um pouco mais quente, vai se tornando então menos denso, portanto mais leve, e o ar quente, ó, o que acontece com ele? Sobe. Então dá uma olhadinha nessa representação que eu fiz para você.
O ar quente dentro da nossa troposfera, por ser menos denso, portanto mais leve, ganha altura. Você sabe muito bem do que eu estou falando quando você observa um balão ganhando altura a partir do momento ali que o balonista ele consegue ativar ali, né, aquelas chamas que vai aquecendo o ar e vai alimentando o balão com esse ar mais leve, esse ar mais quente, e o balão ganha altura. Quando ele quer, por exemplo, fazer com que esse balão desça, simples, ele deixa de alimentar o balão com calor, o ar ali dentro vai esfriando, vai se tornando mais denso e aí o balão volta para a superfície, ele desce. Então é uma propriedade natural, tá, de toda essa camada aí, de gases que formam a nossa atmosfera. Então, uma vez que o ar quente sobe, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais longe daquilo que tornou ele quente. Então, a temperatura do ar quente começa a diminuir. E nós vamos ver nas próximas aulas que nós temos uma influência de um fator, que é a altitude. Portanto, quanto mais alto, mais frio. É uma regra, ok? Então, você imagina que aí sobre nós, quilômetros de altura, a temperatura inclusive é abaixo de zero. Olha só, a temperatura é abaixo de zero. Então esse ar quente perde então essa energia, começa a se resfriar, fica mais denso, portanto mais pesado, e aí o ar desce. Quando o ar desce, ele vai se deparar com uma superfície mais quente. E aí aquele ar frio começa a ganhar energia novamente, começa a se aquecer, começa de novo a ficar menos denso, portanto mais leve, e sobe novamente. Então, o que vocês estão enxergando aqui é um processo de convecção, tá? É um termo que nós usamos para falar sobre esse ciclo, dessa troca entre ar quente, subiu, esfriou, ficou pesado, desceu, chegou próximo à superfície, ganhou energia, ficou mais quente, ficou mais leve, subiu, voltou para as camadas mais altas da atmosfera, ficou mais denso, mais frio, desceu. Então esse é um ciclo que vai determinar a formação dessas correntes de vento. Aí você pode me perguntar, existem ventos de vários tipos, ou seja, com velocidades diferentes, de 2, 3, 4 km por hora até acima aí dos 300, 400 km por hora, com, né, tornados e furacões, que nós vamos registrar em diversos lugares do mundo. O que faz então com que essa troca de energia seja maior é exatamente um determinado ponto do planeta Terra onde eu posso ter essas trocas de uma forma mais acentuada. Regiões com a superfície extremamente quentes e colunas de ar, né, nessa atmosfera mais elevada com temperaturas extremamente baixas. Quanto maior é a troca, maior é a velocidade, tá? Então, o desequilíbrio entre ar frio e ar quente provoca o aumento da velocidade dos ventos. Combinado, galera? Então, nós já falamos de 3 ingredientes, ou melhor, 3 elementos. Combinado, galera? Vamos lá então para o próximo, umidade do ar. Quantas vezes você ligou a televisão e você percebeu na própria previsão, falando assim, a umidade relativa do ar para o dia de hoje é de tantos %. Então a gente sabe que a umidade do ar é a quantidade de vapor d'água que está na atmosfera. Sim, então a atmosfera ela tem a capacidade de reter vapor. Veja quando você toma banho, aquele banho bem quente, e você consegue perceber aquelas pequenas gotículas de vapor d'água em suspensão dentro ali do seu box, né, no seu banheiro. Então isso acontece também em grandes proporções. Então toda a água que está distribuída pela superfície do planeta Terra, uma vez que ela é aquecida, ela se transforma em vapor. Esse vapor ele é mais leve, menos denso, consegue ficar em suspensão, e os ventos se encarregam de distribuir, de dispersar todo este vapor d'água. Em alguns momentos esse vapor d'água consegue se concentrar, se juntar, dando origem, por exemplo, às nuvens, tá? Então, quando nós temos uma umidade relativa muito baixa, especialmente abaixo de 30%, que já é um momento crítico, inclusive para a nossa saúde, significa que a atmosfera ela está com uma quantidade pequena de vapor d'água.
Então, 30% daquilo do total de 100% que ela consegue reter. Os números ideais estão acima ali dos 60%, inclusive para a nossa respiração, para a saúde da nossa pele, entre outras coisas. Agora, para que eu possa ter chuva, eu preciso aí de números elevados. Então, eu não consigo ter chuva, por exemplo, numa região com 20% de umidade relativa. Por isso que a gente usa o R, umidade relativa. Agora, em regiões como, por exemplo, da floresta amazônica, onde você tem uma imensidão de rios, onde você tem uma floresta que está transpirando literalmente, jogando então esses vapores, né, d'água para a atmosfera, nós vamos ter uma quantidade, uma porcentagem da umidade relativa sempre alta. Então você que mora na região norte, ou você que já visitou a região da floresta amazônica, você sabe muito bem disso. Você está com aquela sensação de que todo momento você está transpirando. Você também está transpirando, mas significa que eu tenho tanto vapor d'água depositado na atmosfera que é como se eu estivesse com aquela sensação de que eu estou ainda tomando banho, que eu estou dentro de uma sauna. Então, a quantidade de chuvas que nós vamos ter nessa região sempre é maior. Por quê? A umidade relativa também é maior. Assim como nós temos o contrário. Então, em algumas regiões, especialmente aqui no centro-sul, região centro-oeste, região sudeste, quando chega essa época do inverno, nós sabemos que a umidade relativa do ar, ela diminui. E a partir do momento que nós temos essa diminuição relativa da quantidade de vapor na atmosfera, significa que a chance, a possibilidade de termos chuva é bem pequena, tá? Então, veja que a umidade relativa é mais um elemento que ajuda eu a entender a construção de um clima ou o comportamento de um tempo, tá? De um tempo atmosférico. E a última, tá? Ou melhor, o último elemento, não menos importante, é a precipitação. Então, lembre-se, né? Geralmente a gente está mais preocupado com a temperatura e a precipitação. Então, deixa eu sair daqui da frente, né? A precipitação, galera, é justamente a condensação desse vapor de água que estava lá em suspensão na superfície. Então, em alguns locais, tá? Eu tenho uma concentração dessa umidade. Essa umidade que estava em forma de vapor consegue, né, pela variação de temperatura, e especialmente quando a temperatura começa a cair, dar origem à precipitação. E o que é precipitação? Nada mais, nada menos do que chuva. Agora, todas as chuvas são iguais? Não. Isso é diferente em cada um dos lugares do planeta Terra, onde eu posso ter chuva em forma de granizo, que são aqueles pequenos pedacinhos de gelo. Eu tenho as chuvas convencionais, né, que são a chuva com as gotas em forma líquida, mas eu também tenho a chuva em forma de neve, com a formação de pequenos cristais de gelo. Então, todos esses elementos juntos, tá, e misturados vão conseguir formar para todos nós uma dinâmica climática e um comportamento do tempo extremamente diferente, variado ao longo dos 365 dias. Então, para encerrar nossa aula, pense, os elementos do clima estão para ele, assim como os ingredientes estão para um bolo. São essenciais. Não existe clima sem os seus elementos. Combinado? Espero ter ajudado. Vocês viram que eu não caí, né? Mas a gente continua essa aula agora, que é a parte 2, com os fatores climáticos. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Grande abraço.